Bom dia, povo de Deus, mais uma vez na presença do nosso Deus para ministrar mais um pedacinho da palavra do Senhor. Mas antes de eu começar a ministrar esse Evangelho Santo, eu gostaria de mais uma vez pedir para você, porque isto é muito importante. Tenha isso como um chavão. Quando eu entrar numa live, eu vou ouvir a palavra do Senhor. E se a palavra falou comigo, ou eu ver que essa palavra vai falar com alguém que eu conheço, ou que eu não conheço, mas que precisa de ouvir essa palavra, então eu vou compartilhar esse vídeo e eu vou me inscrever no canal e eu vou dar sequência para que essa palavra venha continuar sendo pregada. O YouTube entende como uma palavra boa quando as pessoas ouvem até o final, curte e compartilha. E se inscreve no canal. Por favor, meus irmãos, me ajude a espalhar o Evangelho do Senhor. E eu estarei toda semana consagrando a minha vida por você e orando pela tua vida e pela tua família e pelas tuas causas. E em nome de Jesus, vamos levar o Evangelho junto. E em nome de Jesus, vamos levar essa palavra com afinco. Se você não consegue gravar um vídeo e mandar para o YouTube, mandar para o Facebook, espalhar a palavra do Senhor, então ajude as pessoas que conseguem. Me ajude a espalhar essa palavra, porque ela é verdadeira. Ela veio daqui, ó. E quando a palavra ela é dentro da palavra de Deus, ela vem para edificar, ela vem para limpar, ela vem para libertar. Então, meus irmãos, me ajude a compartilhar esse evangelho. Em nome de Jesus. Eu vou estar lendo com vocês nessa manhã a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 18, que diz assim, ó: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Amém? Nós conhecemos a história do profeta Samuel, né? Havia uma mulher em Ramá, cujo nome era Ana. Aliás, essa mulher era de Siló, e ela, todo ano, ela era uma esposa de Eucana. Aliás, essa mulher era de Ramá. Todo ano ela ia para Siló com Eucana para poder oferecer sacrifício ao Senhor. E Eucana oferecia sacrifício à sua família. E ela era uma mulher estéril, Ana era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia dar filhos. Ela não podia dar filhos ao seu marido. E naquele povoado, naquele tempo, as pessoas, os judeus, eles tinham o hábito, acho que alguns ainda têm esse hábito, que eles podem ter mais de uma mulher. Caso a sua mulher não dê filhos a ele, ele pode se casar novamente com uma outra pessoa, para que ele venha ter filhos e a família dele venha crescer. E Eucana amava a Ana de todo o coração, porém Ana ela não podia ter filhos. Então Eucana tinha Penina, que era a segunda mulher, e essa lhe dava filhos. Mas Ana não, Ana ela era estéril, ela não conseguia gerar. E era para ela uma vergonha não poder gerar. E também uma tristeza, porque toda mulher ela quer dar um filho ao seu marido. Quando a gente ama a pessoa de todo o coração, a gente fala, não, nós vamos formar uma família. No começo a gente pode até segurar um pouco, até estabilizar a família, ter uma casa, ter condições para criar um filho em segurança e dar o melhor para os nossos filhos. Mas depois ela vai começar a fazer tratamento e ela vai ter filhos, ela vai gerar. Ela quer gerar um filho para o marido. Porém, Ana não conseguia. Ela era estéril. E ela um dia, uma certa vez, uma certa ocasião, ela indo para o templo. A Bíblia relata que Penina ia junto, talvez a Penina ia atormentando, porque a Penina era para Ana uma pedra. E ela ia cutucando Ana, tipo, eu dou filho para ele, tá vendo? Para mim ele vai sacrificar tantos bichos. Para você não. Você só tem você e ele, né? O que adianta ele te amar se você é seca? Não pode dar filho a ele. Porém, Ana, muito amargurada nesse dia, chora ao Senhor e fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. Se o Senhor me colocar nas minhas mãos um filho, eu dou ele para você quando ele desmamar, quando ele sair
das fraldas, quando ele já estiver andando, que já estiver em condições de ficar com o Samuel, com o profeta Eli, a ser criado pelo profeta Eli, trago ele para o templo, e ele vai ser criado como profeta. E ela assim fez. Deus ouviu a oração dela, Eli profetizou sobre a vida dela, e ela teve esse filho, Samuel, e quando esse filho desmamou, ela levou ele para o templo. E aqui eu começo a ministrar um pouco sobre esse versículo. E quando ele estava no templo, Deus falava com ele. Deus chamou Samuel e falou com ele, falou: Samuel, Samuel, Samuel. Por 3 vezes o Senhor chamou ele. E na terceira vez ele ensinou ele, fala para ele: eis-me aqui, Senhor, fala porque o seu servo ouve. E Samuel ouvia a voz de Deus cada vez que ele falava com ele. Ele era atento à voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz do Senhor. Cada vez que Ele fala conosco, nós temos que estar atento para poder ouvir a voz dEle e fazer o que Ele está mandando. E Deus usava muito Samuel. Deus usava muito Samuel nas mãos dEle. E Samuel, ainda menino, já ministrava diante do Senhor. Ele vestia uma túnica e ministrava perante o Senhor. Muitas vezes nós falamos: mas eu sou pequeno demais, eu não consigo falar, eu não consigo cantar, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não tenho entendimento. Mas ele ainda menino, ele já ministrava, porque ele ouvia a voz de Deus e ele ponhava em prática aquilo que ele aprendia com o profeta Eli e aquilo que ele ouvia com o Senhor. E a minha palavra nessa tarde, a palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar para a igreja dele, para o povo dele, ouve a minha voz e eu vou falar contigo. Se coloca na posição de adorador, se coloca na posição daquele que ouve e pratica e põe em prática aquilo que ouve. E eu vou falar contigo. O Senhor falava com Eli. Durante muito tempo o Senhor usou Eli e falou com Eli. Tanto ele falava com Eli, que Eli profetizou para a mãe de Samuel. E Deus ouviu a oração do profeta, a profecia ali, e Deus honrou o profeta ali quando ele deu a Ana esse filho. Penina tinha vários filhos, Ana tinha um. O primeiro dela foi o Samuel. E esse Samuel que todo mundo conhece, que se tornou juiz, que se tornou um quase rei, porque ele profetizava e os reis o ouviam. Ele ungia os reis, então ele era acima do rei. O profeta, ele é acima do rei. Então aí o que acontece? Ele profetizava e o rei ouvia. O dia que o rei deixou de ouvir, o rei perdeu o seu trono. Porque ele deixou de ouvir a voz do profeta. Não deixa de ouvir a voz do profeta do Senhor. Não deixa de ouvir a voz de Deus quando ele fala contigo. Quando ele usa alguém em profecia para falar contigo. Olha, se essa profecia está dentro da Bíblia. Se é de acordo com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas profetizam coisa que não está dentro da Bíblia. Mas se está dentro da palavra do Senhor, pega essa palavra para você e fala: não, o Senhor falou comigo hoje. Ele usou o profeta e ele falou comigo em cima da palavra dele. E essa palavra vai se cumprir porque o Senhor cumpre aquilo que ele promete. E o Senhor falava com Samuel. E Samuel ouvia a voz do Senhor e de menino ele já ministrava no templo. Ainda menino, ele já vestia as túnicas, ele já vestia a roupa de santidade. E ia falar com Deus, e Deus falava com ele, e ele ministrava ao povo de Deus. Ainda menino, ele ministrou sobre Eli. Ainda menino, ele já era profeta em Israel. Ainda menino, ele já era usado por Deus. Porque ele fazia o que era reto. Ele ouvia a voz do profeta, ele aprendeu com Eli, ao contrário dos filhos de Eli, ele ouvia Eli e obedecia o que Eli falava. Ele obedecia a voz do profeta e obedecia a voz de Deus. Importa que nós ouvimos a voz de Deus e que nós obedecemos a voz do Senhor. Porque se eu ouço, mas eu não ponho em prática, essa palavra de nada vai servir para mim. Se eu ministro, mas eu não ponho em prática na minha vida, também de nada vai servir para mim. Aí, às vezes, eu ouvi a pessoa falar assim: olha, a pessoa está com a vida toda torta e está ministrando. Deus vai ouvir. E Deus vai fazer cumprir, porque Deus não... Ele vai zelar pela palavra dele. Se ele falou,
em cima dessa palavra santa, maravilhosa, que é a boca de Deus, que é o livro santo do Senhor. Deus vai ouvir o que ele fala. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você curta, compartilha e, por favor, deixa seu like lá, tá bom? E se inscreva no meu canal. Me ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Me ajude a encontrar seguidores para o meu canal, porque eu preciso. Eu preciso de uma certa quantidade de seguidor para mim continuar ministrando. Amém? Louvado seja Deus. Eu posso contar contigo, meu irmão? E conte com as minhas orações. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu me coloco diante de Ti. Ó Deus santo e poderoso, eu quero agradecer a Ti agora, Senhor, por cada seguidor do meu canal, Senhor. Eu quero Te agradecer, ó Pai querido, por cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, Pai, e que vai compartilhar a Tua palavra, Senhor, que vai se inscrever no meu canal, Senhor, e vai falar, eu vou compartilhar, eu vou levar essa palavra para frente, porque eu quero ser abençoada por Deus, porque eu ouço a voz de Deus e eu pratico. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida cura. Se você está enfermo, receba a cura no nome de Jesus. Se você está desempregado, receba portas abertas no nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz: tudo é possível aquele que crê. Tudo que pedir em oração, se crê, recebereis. Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu coloco a minha fé em prática, Senhor, e abençoo teus filhos, Pai, do menor ao maior, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu agradeço a ti, Senhor, porque eu sei que a vitória dos meus irmãos é minha vitória. A vitória das minhas irmãs é a minha vitória. Amém. E graças a Deus. Até o próximo.